Só um minutinho. Pronto. Então, voltando, né? Que o nosso assunto, nós vamos trabalhar aí os tipos de produções agropecuárias do Brasil, né? Dando um destaque aí para as produções, os tipos de produções que existem dentro do território brasileiro. E é sempre bom lembrarmos que o Brasil, ele é um dos países que se destaca no mundo, né, por conta da sua produção, por conta do seu desenvolvimento do agronegócio, né, de culturas produtivas à base da monocultura ou da policultura. Monocultura, a produção de um só produto, e policultura, a produção de vários produtos. E dentro dessa realidade, o Brasil ele apresenta, né, uma diversidade muito grande, né, dentro da sua produção do agronegócio. Os commodities também, que é muito importante para a economia, né, para a balança comercial. O que seria a balança comercial, né, de um país? A balança comercial é basicamente, de uma forma bem simples de entender isso, é a economia do país, é o caixa, né, do país. E para termos uma balança comercial equilibrada, o Brasil ele tem que, vamos dizer, exportar mais do que importar, né? Produzir mais do que gastar, vamos colocar assim. Então, um país que tem uma renda, que tem recursos, que tem uma reserva, né? Porque é um país que na sua balança comercial, um país que ele exporta mais do que importa. Mas o Brasil ele tem um problema, né, disso daí, ele não tem ainda um saldo positivo. Ele apresenta saldos negativos em muitos aspectos, principalmente agora devido à pandemia, devido a essas crises econômicas aí que estamos vivendo e vamos viver, tá? Por conta desses gastos que estamos tendo aí para poder ajudar, né, a população que está necessitando nesse momento de crise econômica, de crise sanitária. Mas, enfim, então dentro dessa unidade, a partir da página 14, porque a página 13 que eu te pedi para vocês colocarem, era só para lembrar que na página 13 do livro ele vem falar a respeito dos tipos de produções e os pontos positivos e negativos que o Brasil tem em relação às atividades agrícolas. Tá? E a partir da página 14, nós vamos entender melhor os tipos de cultura, né, que nós chamamos aqui, o tipo de produção, mas os tipos de culturas de produção que são desenvolvidas dentro do território brasileiro. Que nós temos a agricultura de subsistência, a agricultura familiar, a agricultura orgânica, né, que é também conhecida como agricultura agroecológica, né, a famosa técnica da agroecologia. Nós temos a agricultura moderna, que é a agricultura que torna o Brasil hoje um dos maiores produtores, né, mundiais de alguns produtos, né, por exemplo, dando destaque aí para a soja, para o café, para o milho, para a laranja e para a cana-de-açúcar, né? Que são esses os produtos praticamente, vamos dizer assim, os mais desenvolvidos, né? Os mais exportados, os mais produzidos pela agricultura moderna brasileira, tá? E por último, né, a produção da pecuária brasileira. A produção, o Brasil ele se destaca muito na carne, do boi, né, na produção de suínos, na produção de caprinos, de aves também, que no caso eles classificam o nome como Professor, Oi, meu amor. o senhor pode repetir, o senhor tinha falado dos produtos da agricultura moderna brasileira, o senhor pode repetir quais o senhor tinha falado? O senhor tinha falado soja. Próximo. Os principais produtos que são produzidos hoje pela agricultura moderna, que a gente ainda vai trabalhar isso, já já nós temos a soja, tá? Que hoje é considerado o produto mais cultivado no Brasil hoje é a soja. E basicamente todo o território brasileiro é ela. Aí nós temos o café, nós temos o milho, a laranja e a cana-de-açúcar. Esses 5 produtos, eles entram em destaque no conteúdo de vocês, porque eles são basicamente a base da economia brasileira. Ao longo da história do Brasil, nós sabemos que esses produtos, eles estavam presentes, principalmente o café e a cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar, considerada o primeiro produto, vamos colocar assim,
plantado, cultivado no Brasil, que foi utilizado para exportação e, claro, produção de açúcar no território brasileiro. Depois veio o café, aí veio o milho, depois a laranja, e por último, né, veio a soja. Tá? E também, juntamente com a questão da pecuária, da agricultura, nós temos a pecuária. A pecuária do gado, dos suínos, dos caprinos, das aves, que no caso é a produção de galinhas, ovos de galinhas, né? Então nós temos aí um país bem diversificado nessas produtividades, tá? Então, como nós estamos falando de culturas, de produções agrícolas do Brasil, antes de entrarmos em cada atividade agrícola, eu quero mostrar aqui uma coisa para vocês, que é algo bem interessante. Vou compartilhar aqui minha tela, né, para que vocês possam visualizar aqui um resumo mental que eu vou disponibilizar depois para vocês no Senec Digital. Abri aqui uma coisa sem querer. Deixa eu abrir aqui, eu vou encerrar. Não é para você ser aberto. Então vamos lá. Essa imagem ela é bem interessante porque ela faz um resumo sobre agricultura indígena. E eu queria falar inicialmente sobre ela, porque ela vai nos dar um entendimento sobre o primeiro tipo de cultura que existe no Brasil. Não só no Brasil, como no mundo, tá? Que é chamado de agricultura de subsistência. A cultura indígena, ela é excepcionalmente o reflexo, a identidade da cultura de subsistência que existe no Brasil, tá? E também no mundo. A agricultura de subsistência, a gente tem que sempre colocar na cabeça assim: professor, como é que funciona a produção da agricultura de subsistência? É uma agricultura voltada para subsidiar uma família, traduzindo para alimentar ela. Não é uma agricultura focada em obter recursos, em obter lucro. É uma agricultura que tem como objetivo plantar, produzir, cultivar, colher e se alimentar. É uma agricultura para subsidiar uma família, apenas para alimentar ela. Tá? E a cultura indígena, quando se falamos de agricultura de subsistência, que é a primeira produção que a gente vai entender, a cultura indígena ela é muito relacionada a isso. Então, cultura indígena, tá? Aí eu vou colocar aqui para vocês, um resumo mental bem interessante. No Brasil, muito antes da chegada dos colonizadores portugueses, no século XVI, os indígenas já cultivavam de forma comunitária diversas espécies vegetais, como a mandioca e outros, né? Em várias outras partes do mundo já foram registradas práticas agrícolas avançadas entre grupos indígenas, incluindo classificações do tipo de solo, técnicas de manejo para combater as pragas e garantir a fertilidade da terra. Porque nós sabemos que os indígenas são considerados sociedades primitivas e que, além dos indígenas, nos períodos que eles existiam com mais força, vamos colocar assim, nós tínhamos também outras grandes civilizações. Civilizações maias, os astecas, os incas, os egípcios, os próprios vinques, enfim, várias outras civilizações, os antigos samurais, dos povos chineses, né, os fenícios, também muito importante na história da humanidade, mas que todas essas civilizações produziram agriculturas de subsistência. E os indígenas eram considerados civilizações mais tradicionais, primitivas, ainda em fase de evolução. Tá? E eles já praticavam, só não tinha ainda técnicas aprimoradas como selecionar um solo correto para uma produção, fazer rotação de terra. O que é isso? É produzir numa terra, ela esgotou, passar para uma outra, e aquela que se esgotou, eles vão tratar ela para depois ela voltar a ser fértil de novo, né? E isso faz com que a praga não se instale naquele produto, porque quando você planta demais numa terra, colheu, plantou de novo, colheu, plantou de novo, vai chegar uma hora que aquela praga que existia ali, ela vai permanecer, porque você não muda a plantação, você não muda o tipo de produto, continua sempre ali produzindo a mesma coisa, então vai dar praga. E a praga ela vai continuar existindo, você só mata a praga utilizando fertilizantes poderosos, ou então mudando, como ele fala aqui, técnicas de manejo.
eu vou passar 3 meses produzindo cebola, por exemplo, depois eu vou mudar. No lugar que eu plantava cebola, eu vou plantar tomate. Eu vou mudar. Por quê? Porque a praga da cebola não é a mesma praga do tomate. Entendeu? Então ali eu matei a praga da cebola. Agora eu vou cultivar outro produto. Então isso é chamado de técnica de manejo. E os indígenas não tinham isso antes. Eles plantavam apenas para sua subsistência. É bem interessante. Então, ó, nativos da América do Sul, a mandioca é um dos cultivos mais comuns entre os grupos indígenas brasileiros. Olha a técnica de produção. Muitas tribos indígenas dominavam sistemas sofisticados de produção que incluía conhecimento de calendário agrícola baseado na astronomia, até sistemas de seleção de manejo de solo para diversificar as culturas, que é exatamente o que eu estou acabando de colocar para vocês. Na sua evolução, eles começaram a criar um entendimento melhor sobre a produção. Os indígenas que habitavam o norte do Brasil, principalmente na região norte-nordeste, né, principalmente na região norte, vamos colocar assim, estabeleceram um calendário de atividade de subsistência, ó, definido pelo aparecimento de determinadas constelações. Tá? Aí ele coloca aqui, ó, a cultura de limpar o solo e derrubar árvores para abrir novas roças, a safra de vários tipos de frutas, assim como do palmito, né, denominado de pumpúnia, e a brotação de cogumelos comestíveis eram também determinadas pela ocorrência de chuva. Então, os próprios indígenas, com o conhecimento que eles tinham sobre as constelações, né, os períodos chuvosos e não chuvosos, eles começaram a mudar suas produções. Tipo, tem coisa que dá para se produzir no período de chuva e tem produtos que dá para se produzir no período de seca, para eles não ficarem sem alimento. A mandioca é um tipo de produto que, independente do período do ano, se é chuvoso, quente, independente, ela nasce. Então, a mandioca ela dá o ano todo, por isso que ela era muito utilizada e dá para se produzir farinha e um monte de coisa. E é bem nutritivo e bem reforçado. Então, os índios mundururucas, né, que vivem ali nessas regiões também com característica da região norte brasileira, um exemplo disso é a atividade agrícola dos índios mundurucas, né, os mundurucos, nativos da região amazônica, que se caracterizavam pela escolha do terreno, pela qualidade da terra, pela determinação do tamanho e pela forma do roçado. Então, eles se organizavam ali para ter uma melhor produção. Os índios derrubavam e queimavam a parte necessária da mata para cultivo da cavaca e plantavam, né, o tipo de produtos ali que eles precisavam para se alimentar. Em seguida, limpavam o roçado, faziam uma colheita e, por fim, o replantio da roça. Então, era a técnica que eles utilizavam. Você percebe que não tem muita tecnologia, nada disso. É apenas técnica, conhecimentos tradicionais que foram adquiridos de geração para geração. Então, esta sequência ainda hoje é vastamente praticada pelos pequenos agricultores familiares em várias regiões do país. Que é aquela técnica de você fazer o quê? Preparar uma área, cortar, queimar, depois preparar o solo, plantar, aí vai cultivando até chegar o momento da colheita. Até hoje, né, essa técnica ela é produzida, né, no Brasil, ela é utilizada no Brasil. A nossa região mesmo a gente consegue observar muito isso. E o que eu quero trazer para a gente a respeito dessa técnica milenar produzida pelos índios e que até hoje praticamos. Isso é característica da agricultura de subsistência, né? Uma agricultura que tem como objetivo principal trazer a subsistência, né? Que é a produção que é destinada ao sustento direto da família. Ou seja, nesse modelo, o plantio ocorre em pequenas lavouras e a colheita é feita apenas para o consumo da família. Apenas a família produz ali, cultiva, né, e se alimenta. Tá? E ele fala aqui no livro de você assim, ó, que, no entanto, a baixa produtividade evidencia a necessidade de modernizar esse modelo de produção com vistas à diminuição de fome e da miséria. A agricultura de subsistência ela tem um problema ao longo da história que muitas pessoas até sabem cultivar, mas infelizmente não tem terra o suficiente, ou uma terra boa, uma terra fértil, né, para poder desenvolver esse pouco produto que ele precisa, né, para se alimentar. Um arroz, um feijão, uma mandioca, hortaliças como
pequenos vegetais, né? Enfim, tá? Então, são praticamente esses produtos que eles precisam para se alimentar. E o maior problema da agricultura de subsistência é isso, são faltas de terra, né? Faltas de espaço para essas famílias poderem produzir. Mas é uma agricultura muito presente na história do Brasil e na realidade do Brasil, tá? Então, esse modelo agrícola, né, ele enfrenta inúmeras dificuldades. Olha aqui, ó. Quais são as principais dificuldades que até um livro de vocês colocam aqui, ó? Pequenos produtores não possuem condições de mecanizar o cultivo, tipo, não tem dinheiro, então não tem como comprar trator, não tem como comprar tecnologia para melhorar a sua produção. Baixa renda, né, eles não têm tanto recurso para poder comprar sementes melhoradas ou qualquer outro tipo de equipamento que venha ajudar na sua produção, comprar um animal, comprar uma carroça, um arado, por exemplo, simples, que um animal possa puxar, tá? Ele não tem recurso para isso. Outra coisa, são pessoas que não têm crédito em banco, então não tem como solicitar empréstimo para o Banco do Nordeste, que é o banco que financia atividades agrícolas, né? Baixíssimo índice de instrução educacional. São pessoas que, infelizmente, o conhecimento é baixo, tá? Então eles... Deixa só um minutinho aqui, pessoal, estão batendo aqui na porta. Rapidinho, segura aí um pouquinho, tá? É rápido. Vamos lá. Essas coisas acontecem, né? A gente está em casa e ninguém sabe que a gente está trabalhando. Enfim. Então, essa é as características da agricultura de subsistência. É uma agricultura que utiliza apenas técnicas milenares. Aquelas técnicas que eu acabei de mostrar para vocês em relação à cultura indígena. Tá bom? E é sempre bom lembrar que cultura de subsistência é aquela cultura que ela apenas tem um objetivo: saciar a fome de uma família. Ela vem para subsidiar, para alimentar uma família, tá? Essa é a realidade dela. Então, quais são as principais características, né, que o próprio livro de vocês vem colocar? Ela utiliza muito de enxadas, de foice, de restelo, né, que são tipos de equipamentos para a produção de agrícola. São ferramentas tradicionais, ferramentas manuais, vamos colocar assim. Aqueles que são mais avançados, eles têm um animal para poder puxar o arado, para poder melhorar a terra. Aqueles que são mais avançados na agricultura de subsistência, ele chega a ter um animal para poder puxar o arado, uma carroça para poder transportar o produto e assim vai. Técnicas são técnicas como rotação de cultura e a policultura. Uma coisa interessante é que a agricultura de subsistência ela pratica a policultura, como eu falei para vocês agora há pouco, sobre monocultura e policultura. A monocultura e a policultura elas vão estar muito presentes nos tipos de produções agrícolas. A policultura é a diversidade de alimentos. Então, a agricultura de subsistência, ela produz uma diversidade de alimentos, porque a gente não se alimenta só de um produto. Então, aqui, ó, elas produzem milho, mandioca, feijão, arroz, hortaliça, batata, né? E também cultivam pequenos animais, como suínos, caprinos e galináceas, né? Que são galinhas, né, para a produção de ovos e assim por diante, tá? Então essa é uma agricultura apenas para que as famílias possam sobreviver, tá bom? A outra agricultura, e eu falo para vocês que essa, a nível mundial, a nível de Brasil, é a agricultura mais importante que existe, pessoal. A agricultura familiar, professor, mas a agricultura moderna ela tem um impacto tão grande na economia, eu sei disso. Mas a economia voltado para a agricultura familiar é, sim, a agricultura mais importante que existe no cenário, né? No cenário de sobrevivência da população, de alimento da população. Só para vocês terem uma ideia. De todos os tipos de culturas que existem, a mais importante para poder diminuir a pobreza e a fome no mundo
é a agricultura familiar. A agricultura familiar ela foi criada com um intuito de diminuir a pobreza relacionada à fome no mundo. Porque a agricultura familiar ela é responsável por isso, por diminuir a pobreza mundial. Principalmente que tipo de pobreza? Porque nós temos vários tipos de pobreza, né? A pobreza alimentar. Existe uma lei 11.326, que no livro de vocês vem colocar, página 15, tá? Ela foi criada em 2006. E para que serve essa lei? Essa lei ela vem dizer que a agricultura familiar, tá? Ela é praticada, né, em uma área rural de até 4 módulos fiscais. O que seria esse módulo fiscal, né, como eles falam? O módulo fiscal é exatamente ao tamanho da terra, né, que uma pessoa tem para poder, vamos dizer assim, para poder produzir, tá? E o módulo fiscal ele pode variar de 5 a 10 hectares. Não é grande, tá? Não é grande. Eu posso até pegar, existe uma tabela produzida pelo próprio INCRA, porque cada estado ele tem o tamanho do módulo fiscal, tá? Eu vou até mostrar para vocês o tamanho do módulo fiscal de Pedreiras, que é bem interessante. O módulo fiscal de Pedreiras, ele... Deixa eu só compartilhar minha tela aqui com vocês, para vocês entenderem. Quando a gente fala em módulo fiscal, é o tamanho da propriedade. E a agricultura familiar é uma agricultura reconhecida, é uma agricultura formalizada, o cara tem que ter terra e tudo, e também para poder aproveitar os recursos que são destinados, né, pelo governo federal e assim por diante. No Maranhão, ó, vou abrir aqui para vocês, ó, Pedreiras. Para ser considerado uma agricultura familiar, eu tenho que ter no mínimo 60, no máximo, na verdade, até 60 hectares. Então, eu tenho que ter aí de 30 a 60 hectares, né? E uma área, ó, que ele coloca bem aqui, ó, pequeno proprietário, ó, o módulo fiscal e pequena propriedade, ó, em hectares, ó. Veja bem, eu tenho que ter de 30 a 60 hectares, ou então uma propriedade de até 240 hectares. Então, resumidamente, é uma propriedade pequena, comparada a grandes produtores, a grandes agricultores e fazendeiros, tá? Mas é uma propriedade que tem espaço suficiente para poder produzir. Isso aqui é no caso do Maranhão. Ó. Se eu fosse para, por exemplo, ó, se eu fosse para Lago da Pedra, ó, 60, ó, mesmo tamanho de Pedreiras, né? Mas se eu for, por exemplo, para Lima Campos, ó, também é o mesmo tamanho. Ó. Agora, se eu pegar aqui, por exemplo, vamos pegar aqui Loreto, uma cidade longe daqui do Maranhão, muito longe ela, 75 hectares. Por quê? Isso daqui, pessoal, é de acordo com o tamanho do estado, tá bom? Com o tamanho da cidade. Então, o tamanho de Pedreiras é que eles vão definir o tamanho dos hectares para cada terra. Então, para ser considerada agricultura familiar, ela tem que se encaixar dentro dessas realidades aí em relação à quantidade de hectares, tá? É só uma classificação que a gente precisa entender, nada mais, tá bom? Então, módulos fiscais é isso, é o tamanho da terra para ser considerada, né, uma produção de agricultura familiar. Beleza. A mão de obra da agricultura familiar, ela é uma mão de obra própria da família. O próprio nome já está dizendo, agricultura familiar. Bem parecido também com a agricultura de subsistência, quando se fala em trabalho em relação à mão de obra. A mão de obra familiar, tá? A diferença é que a agricultura familiar, ela visa uma renda. Além de produzir algo para alimentar a própria família, ela também produz algo para poder vender nas feiras. Se você for na feira, por exemplo, aqui de Pedreiras ou da sua cidade, acredito que todos aqui moram em Pedreiras, se não morar, claro que na sua cidade também existe um mercado. Toda aquela produção que vocês observam dentro do mercado de Pedreiras, ali vem da agricultura familiar. As verduras, as frutas, o peixe, por exemplo. Tudo que vocês observam ali de alimento, né, com exceção da carne bovina, que é uma outra realidade,
Tudo que vem de alimento ali vem da agricultura familiar. Pequenos produtores que produzem isso nas suas terras e vão vender no mercado. Então, eles produzem para se manter, mas eles também produzem para poder ganhar uma renda. E lembrem disso, quem coloca alimento na mesa, nas nossas mesas é a agricultura familiar. Ela é responsável por produzir os alimentos mais saudáveis que a gente tem, tá? Ó, segundo o Ministério da Agricultura, no livro de vocês, ó, eu vou fazer questão de ler essas duas partes porque é bem interessante, tá? Lá no livro de vocês, página 15. Segundo o Ministério da Agricultura, veja bem, ó, a agricultura familiar tem um peso importante para a economia brasileira. Olha só. O faturamento anual é de 55,2 bilhões. Só para vocês terem uma ideia. Isso é que a agricultura familiar produz no Brasil em recursos, tá? Caso o país tivesse, olha só isso aqui, ó. Caso o país, o Brasil, tivesse só produção familiar, ainda assim estaria no top 10 do agronegócio mundial, dentre os maiores produtores de alimento do mundo. Só para vocês terem uma ideia, o quanto a agricultura familiar é importante, principalmente para o Brasil. Se perguntar para vocês qual é a agricultura ou qual é a cultura agrícola mais importante que existe no país, é a agricultura familiar. Ah, mas a agricultura moderna? Sim, a agricultura moderna, ela produz através da monocultura, ela produz um produto. Ela produz a soja, ela produz a cana-de-açúcar, ela produz o trigo, ela produz a laranja. Aí eu pergunto para vocês, tem como viver só de soja, de laranja, de cana-de-açúcar? Não, não tem como. Então a gente precisa da agricultura familiar para poder nos alimentarmos, tá certo? Então tá aí a importância da agricultura familiar. Aí vem aqui, ó. A agricultura familiar é responsável pela produção de cerca de 70% do que consumimos no dia a dia. Imagine se a agricultura familiar deixasse de existir. A gente praticamente ficaria sem alimentos. E eu queria até que vocês prestassem atenção nessa parte do livro aqui, ó. A agricultura familiar é responsável pela produção de cerca de 70% do que consumimos no dia a dia. Pessoal, nós temos um problema aqui. Sabe por quê? A agricultura familiar, a cada dia que passa, ela perde espaço para a agricultura moderna. Como assim, professor? Porque a agricultura moderna, vamos supor, a soja. A agricultura moderna produz a soja. Mas a gente não se alimenta de soja. A soja, boa parte da soja brasileira, ela é exportada, ela vai embora. Vai para a Ásia, vai para a América do Norte, mas principalmente os asiáticos, são os que mais compram soja do Brasil. China, Japão, e aí vai. O que acontece? A cada dia que passa, a agricultura moderna, ela ocupa mais territórios brasileiros, diminuindo mais ainda o território da agricultura familiar. Então, a cada dia que passa, os alimentos que nós consumimos vão ficando mais caros. Por quê? Porque nós vamos ficando com menos terras para poder produzir aquilo que realmente precisamos para alimentar, para nos alimentarmos. Porque a agricultura moderna, a cada dia que passa, ela vem ocupando mais espaço, mais território. Para que serve a agricultura moderna? Como eu falei para vocês, para poder produzir, para gerar riquezas para o país. Quando eu digo riqueza, para gerar recurso, para poder termos uma balança comercial equilibrada, mas automaticamente geramos recursos para o país, mas tiramos comida, né, da população, porque a gente perde terreno para a produção familiar, que é a principal produção que nos alimenta. Então, é uma discussão dentro do Brasil entre a agricultura familiar e a agricultura moderna, porque o que nós estamos buscando é um equilíbrio entre elas duas, para que possamos ter as duas, porque as duas são importantes. Uma para desenvolver a economia do país, a agricultura moderna, e a outra para poder desenvolver a nossa alimentação, acabar com a pobreza alimentar, que é a agricultura familiar. Então precisamos ter um equilíbrio. Nenhuma das duas pode ser mais do que a outra, vamos colocar assim, vamos ter que buscar um equilíbrio. E isso é a discussão do Brasil hoje, buscar o equilíbrio entre essas duas produções, tá? Aí ele fala aqui, ó, ainda segundo dados do Ministério da Agricultura, olha, a agricultura familiar produz 70% do feijão nacional. Olha aí, ó. 70% do feijão nacional é produzido pela agricultura familiar. Não é produzida pelo agronegócio, não, viu? Aquele negócio lá que a Globo passa. O agrotech, agropop, agro não sei o que mais lá.
que mostra feijão, que mostra arroz, isso ali é só mentira, tá? Quem produz de fato a alimentação do povo brasileiro é a agricultura familiar. Olha, 70% do feijão nacional é produzido pela agricultura familiar, 34% do arroz é pela agricultura familiar, 87% da mandioca, responsável pela produção da farinha, essas coisas, é agricultura familiar, 46% do milho, agricultura familiar, o milho que a gente come, né, aqui no que a gente compra no mercado, na rua, vem de agriculturas familiares. O café, ó, 38% do café vem da agricultura familiar. O café que é um produto muito importante na agricultura moderna, tá? O café, o milho, tá bom? O trigo também, ó, 21% do trigo é da agricultura familiar. Então, ó, por exemplo, ó, o café, o milho e o trigo, por exemplo, são produtos da agricultura moderna, mas que a agricultura familiar também tem uma grande responsabilidade na produção desses produtos, tá? Então, só para vocês terem uma noção de como a agricultura familiar ela é importante. Olha só, ela também é responsável por produzir 60% do leite que consumimos. Todo o leite que nós compramos na casa dessas pessoas aí, por aí, vem da agricultura familiar, tá certo? E 59% do rebanho, carne de porco, por exemplo, que a gente consome, também vem da produção familiar. 50% das galinhas, por exemplo, de carne de galinha, né, de aves, que é galinha, por exemplo, 50% vem da agricultura familiar. Isso aqui é bem interessante, sabe como é que funciona? É assim, existe uma indústria que faz o abate do frango e depois ele é comercializado. Só que para esse frango chegar até essa pequena indústria que faz o abate de frango, essa galinha ela é produzida na agricultura familiar. As pessoas criam as galinhas em viveiros, né? Criam elas lá dentro, e depois que elas crescem tudo, chega um período, eles vendem essa produção, 50, 100, 200 galinhas, eles vendem para essas indústrias que fazem o abate por um preço, e dali sai o lucro deles. Por isso que eles colocam 50% das aves são produzidas pela agricultura familiar. Ela só é vendida para as indústrias de abate, para poder ser comercializadas. E o boi, ó, 30% da carne bovina também é produzida por agricultores familiares. Tá? Então, eu estou destacando esses dados só para vocês terem uma ideia que mais da metade da produção que serve para nos alimentarmos vem da agricultura familiar. Então, é importante que o governo brasileiro, ó, desenvolva políticas públicas para incentivar a agricultura familiar. Porque a cada dia que passa, a agricultura familiar ela vem perdendo espaço. Porque, primeiro, as pessoas que trabalham nesse ramo não têm tanto apoio, né? E o governo dá mais apoio para a agricultura moderna do que a familiar, tá? Garantindo mais terra, garantindo mais recursos, né? Garantindo mais treinamento, escolas, né? Para essas pessoas que trabalham da agricultura familiar. Então, ela é uma agricultura muito importante. Eu fiz questão de fazer uma observação mais aprofundada para ela, tá bom? Outra agricultura importante é a agricultura orgânica. Essa é conhecida atualmente como agricultura da agroecologia. E ela, a cada dia que passa, ela cresce mais. Por quê? Porque é uma agricultura que está atendendo uma exigência da sociedade. Porque a sociedade, a cada dia que passa, ela exige uma alimentação mais saudável. E o que seria uma alimentação mais saudável? Uma alimentação que não seja a base de agrotóxicos, que não seja a base de fertilizantes químicos, né? Uma agricultura que seja ecologicamente sustentável, que não utiliza, né, esses produtos químicos, que basicamente utiliza produzida à base de fertilizantes orgânicos, né? Uma alimentação saudável, sem tanto hormônios prejudiciais à saúde. Então, ó, é uma agricultura orgânica que consiste em um processo de produção que utiliza técnicas de baixo impacto ambiental, dentro dos preceitos de sustentabilidade. Então, uma agricultura que ela é produzida dentro da ética ambiental. Por exemplo, uma agricultura que não afeta tanto a natureza e também não afeta tanto a saúde humana, tá? É uma agricultura ecologicamente correta, por isso que é chamado de agroecologia, tá bom? Então, essa modalidade agrícola busca, né, o desenvolvimento socioeconômico em toda a cadeia produtiva
envolvida no cultivo, relações de trabalho, armazenamento e transporte. Tem uma agricultura como qualquer outra. Ela cultiva, ela armazena, ela transporta, ela vende, normal, visa o lucro. Mas é uma agricultura sustentável, que não agride tanto a natureza e nem agride tanto a saúde humana. Professor, a agricultura familiar e a agricultura moderna, ou a de subsistência, por exemplo, elas podem ser consideradas uma agricultura orgânica? Pode, se elas atenderem às necessidades dessa produtividade, né? Raramente a agricultura moderna vai atender a exigência da agricultura orgânica, porque ela, a agricultura moderna hoje é o que mais impacta o meio ambiente por desmatar, saturar o solo, que é esgotar o solo e não ser mais um solo fértil, tá? Produzir os maiores impactos ambientais. Então, raramente ela vai ser uma agricultura orgânica. Já a agricultura familiar, sim, ela tem como se enquadrar dentro da agricultura orgânica, e é tanto que hoje a agricultura familiar ela está sendo muito voltada também para o uso de uma agricultura mais orgânica, por conta da exigência das famílias que existe no Brasil em busca de um alimento mais saudável. Olha, por exemplo, ó, bem aqui, ó, o... para ser considerado orgânico, o alimento ou a matéria-prima, por exemplo, não pode ter utilização ó, de agrotóxicos, fertilizantes químicos, transgênicos, né? Melhoramento genético, não pode acontecer isso. Enfim, e ela tem um objetivo de produzir alimento e ração, né? Uma ração também. Tanto porque a agricultura, na verdade, serve para produzir alimento e ração. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, ó, só para vocês terem uma ideia, a área de produção orgânica no país pode ultrapassar 750 mil hectares registrados em 2016, para cá. É uma área bem grande já, é uma produção sustentável. E sabiam que a agricultura orgânica ela também pode ser feita até em casa? Né? A pessoa constrói um canteiro dentro de casa, produz cebolinha, produz tomatinho, produz coisas que dá para se produzir em casa. Temperos, verduras, essas coisas. Né? E é orgânico porque não utiliza materiais químicos. É bem interessante. Tá? E olha só, quais são os lugares que tem a maior concentração de produção orgânica no país? É o Sudeste brasileiro. A região ali de São Paulo e tudo, que tem hoje 333 mil hectares. E 2.729 registros, né, de agriculturas orgânicas. O Ministério do Meio Ambiente ele certifica que aquela agricultura é orgânica, ele faz uma avaliação para saber se o produtor realmente ele é sustentável. Né? Aí ele considera uma produção orgânica, é bem interessante. Tá? Que entra, né, no CNPO. O que é o CNPO? É o Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos. Tá? Então, para você ser um produtor orgânico, você tem que fazer parte do CNPO, que é o Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos. Tá lá teu nome, você é um produtor, você é fiscalizado, acompanhado pela Secretaria de Meio Ambiente e tudo, Secretaria de Agricultura, e você recebe esse resiste. Para que serve, professor? Resiste que nem esse. Um produtor orgânico, ele pode conseguir mais incentivos fiscais, ele pode conseguir dinheiro, recurso do governo para poder melhorar sua produção, tá? Ó, a região norte é a segunda, né? Maior produtora, o nordeste é a terceira e o centro-oeste a quarta e por último nós temos a região sul do Brasil, até porque também vai de acordo com o tamanho da população desses lugares, né? A região sul, a população é menor, então nós também temos os grandes produtores nessa região. Tá bom, pessoal? Na próxima página, ó, você tem, basicamente na página 16, o resumo. Né, o que é essa agricultura orgânica que obedece às leis da agroecologia. Então ela tem bem aí, ó. Vou até ler para vocês aqui, vocês pegam o livro de vocês, ó. A agroecologia, ó, proposta de plantio sustentável de alimentos com vistas à preservação do solo, olha aí, ó, da água e do meio ambiente, que possibilita a geração de renda e qualidade de vida, além de incentivar o desenvolvimento da agricultura familiar. Tá vendo aí? É uma agricultura que incentiva a agricultura familiar, mas de forma ecológica, de forma sustentável, valorizando a natureza, seus recursos e também a saúde humana. Já viram falar em segurança alimentar? Pois é, para se ter segurança alimentar, nós temos que ter uma produção sustentável, uma produção ecologicamente correta.
Então, você tem uma agricultura familiar que é responsável pela produção de alimentos da população, mas que ela também tem que ser ecologicamente correta, para se ter alimentos saudáveis. Ó. Ela não pode ter o uso de agrotóxicos, ela não pode ser transgênico, tá? O manejo de solo tem que ser constante. O que é o manejo de solo? É fazer a conservação do solo. É sempre não deixar o solo exposto para não ter erosões, para não formar grandes bossoró, que são aqueles grandes buracos, né? Tem que ter uma Professor, fala, a Maria. Amanda e o Eduardo não estão conseguindo entrar na reunião, eles estão falando lá no grupo. Mas como eu acho que o senhor desligou o WhatsApp, aí você não está conseguindo ver. Mas é simples, é só seguir o link, não tem o que fazer não, deve ser a internet deles. Eu vou abrir aqui meu, meu WhatsApp, mas deve ser a internet deles, porque até agora não chegou nenhuma solicitação para mim aqui. Deixa eu estar abrindo aqui o WhatsApp aqui para poder mandar um link de novo para eles. Espera aí. Pronto, vou deixar meu WhatsApp aberto, tá? Eu estou gravando, quem tiver com dificuldades para acessar, depois vai poder ter acesso a essa aula, tá bom? Duas técnicas bem interessantes na agroecologia é a adubação verde e a rotação de cultura. Eu até falei isso para vocês. A adubação verde, ele próprio fala aqui que é o seguinte, é o emprego de plantas melhorando, que venha melhorar o solo, né? A questão do, por exemplo, resto de alimentos que sobra, você coloca isso dentro de uma caixa e começa a produzir adubo natural. E esse adubo natural ele pode ser colocado na plantação, porque serve de adubo. Casca do ovo, por exemplo. O ovo que você comercializa, você pode juntar, coloca no sol para secar, depois você tritura o ovo, fazendo aquele pozinho, e aquele pó você pode jogar nas plantas, na plantação, que ali é rico em cálcio, né? E ajuda a melhorar o desenvolvimento e a fortalecer os vegetais, as plantas, assim por diante. Isso é adubação verde. Rotação de terra, olha aqui, ó, é a alternância do tipo de cultivo. Tipo, você passa 3 meses plantando cebola, como eu falei. Só que a cebola ela tem uma praga. Então, quando você colher a cebola, é necessário você plantar outro tipo de produto naquela área, porque se você continuar plantando só cebola, você não vai conseguir matar a praga. O que as pessoas fazem? Eu vou tacar veneno para matar isso. Então, você vai prejudicar o alimento, porque você vai vender um alimento tóxico, vamos colocar assim. Então, a melhor coisa a se fazer é você fazer a rotação de produto. Você planta por 3 meses esse, colheu, traz outro, diferente. Né? E assim você fica sempre mudando para que a praga daquele alimento não sobreviva. E assim você fica mudando e você vai ter uma produção mais equilibrada. Isso é rotação de cultura, tá bom? Então, a agricultura orgânica, ela visa isso. Adubo orgânico, adubo verde, tá? Manejo de solo, rotação de cultura, tá? E não utiliza agrotóxicos, fertilizante químico, transgênico, é uma agricultura saudável, tá bom? E ela incentiva a agricultura familiar também. E aqui nós temos a agricultura moderna. A agricultura moderna, ela é uma agricultura muito, muito importante dentro do país. Tá? Por quê? Porque ela é uma agricultura que, vamos dizer assim, que visa, né, a produção do agronegócio, tá? E uma produção que hoje utiliza muito a questão da biotecnologia também. E o que é a biotecnologia, por exemplo? Biotecnologia consiste no conjunto de métodos utilizados na manipulação de seres vivos ou na manipulação de produção, tá? Eu trouxe até para vocês uma imagem que é bem interessante, que ela vem justamente falar sobre isso. Vou compartilhar aqui minha tela para vocês observarem. Tem a ver com a parte dessa agricultura moderna, tem a ver com a modernização da economia, das produções e assim por diante. Estão visualizando minha tela? Sim, professor. Bora lá.
Então aqui, ó, essa imagem aqui, ó, biotecnologia, tá? O que é a biotecnologia? É o melhoramento genético das coisas, né? Principalmente na medicina, por exemplo, ó, medicina, produção de insulina, medicamento de vacinas, pessoas que são diabéticas, hoje existe a produção de insulinas, que vem tratar diabetes de tipo 1, né? Que é as pessoas que precisam de insulinas. Manipulação de animais, como o porco, para utilização dos órgãos em transplantes, tá? Produção de anticorpos em laboratório para pacientes com sistema imunológico deficiente, no caso o que está acontecendo hoje, ó, isso aqui, a questão da Covid. Todos os laboratórios do mundo estão à procura de um anticorpo favorável para poder combater, né, a Covid-19, que já existe isso, e no final do ano, com fé em Deus, vamos ter essa vacina. Terapia genética para tratamento de doenças como câncer, sistemas neurológicos, né, cardiovasculares, cujo tratamento convencionais não são eficientes. E pesquisa com células-tronco, né, para fins terapêuticos. Então, isso é a parte da biotecnologia, né, que está relacionada também à agricultura moderna, você vai já entender. Meio ambiente, ó, olha o meio ambiente. Dependendo do tipo de contaminação e das condições do ambiente, são usadas diferentes técnicas para reduzir ou eliminar contaminações do meio ambiente por meio da biorremediação, né? São remédios produzidos em laboratório para poder fazer correção de solo, um solo que está muito degradado, está muito poluído, né? E aí tem como fazer a correção. Resíduos, ó, bioconversão de resíduos provenientes da agricultura, por exemplo. O que é isso, Evaldo? É uma terra que foi muito produzida e utilizaram muito agrotóxico, então ela ficou poluída. Então a bioconversão faz a conversão do solo. Ele tenta eliminar todos os agrotóxicos que foram colocados naquela terra, para depois preparar ela para uma nova produção. Tá? Professor, essa bioconversão, ela consegue transformar uma terra que é infértil em fértil? Consegue sim. Tá? Uma terra infértil para uma terra fértil. Ela consegue sim. É caro, muito caro, mas ela consegue. Tá? Tipo uma pessoa que produziu tanto numa área soja. Hoje a soja no Brasil ela é responsável por danificar praticamente quase todas as terras por onde ela passa. E fica uma terra infértil. Aí a bioconversão, com o uso de produtos químicos ou não, ela consegue fazer a correção do solo. Muitas correções é feito com o próprio calcário. Você joga o calcário, aí ele consegue neutralizar a terra, com o tempo ele consegue absorver os produtos químicos, tornando uma terra neutra. Depois você vai colocando os produtos necessários, os minerais necessários, até conseguir tornar ela uma terra fértil novamente. Aí você começa a produzir tudo de novo. Então tem como fazer isso. Ó, produção de biocombustíveis a partir de organismo vivo ou de resíduos vegetais. Né? Isso aqui ainda é um estudo, está em estudo ainda, tá? Produção de plásticos biodegradáveis a partir das microalgas, né? Também está em estudo, mas tem como produzir plástico a partir das microalgas. Então é uma parte bem interessante. E na agricultura, a biotecnologia ela consegue fazer isso. Produção de insumos, tais como fertilizantes, sementes e agrotóxicos. Sementes, no caso, os transgênicos, tá? A biomecânica, que no caso a famosa biotecnologia na agricultura, ela é muito conhecida pelos transgênicos, o melhoramento genético das sementes. Tipo, eu não conseguia produzir morango no Nordeste porque tem um clima muito elevado, um clima muito quente. Então eu melhoro a genética do morango para ele poder ser produzido nas regiões quentes. Tem como fazer isso. Melhoramento genético de plantas, para se adaptar melhor aos ambientes, e processamento de alimentos transgênicos, tá? Que são aqueles alimentos que tem um triângulozinho amarelo com um T dentro. Hoje tem muitos produtos que são à base de transgênico. Então isso foi por conta do avanço da biotecnologia. Ele coloca aqui, ó. Entretanto, com a biotecnologia pode ajudar no desenvolvimento mais sustentável da agricultura? Será que ela pode ajudar? Aí você vem aqui, a biotecnologia na agricultura. Isso estamos falando de agricultura moderna hoje, tá? Como é que a biotecnologia pode ajudar na agricultura hoje? As plantas transgênicas são mais resistentes às pragas, logo menos defensivos agrícolas serão necessários. Então, eu melhoro. Tem uma praga ali que está afetando minha plantação. Então, através do melhoramento genético, eu consigo deixar aquela plantação mais forte. Então, aquela praga vai morrer.
Então eu deixo a planta mais forte e não vou precisar usar agrotóxico. É um ponto positivo. Como é possível produzir mais nas áreas agrícolas? Menos árvores precisarão ser cortadas. Por exemplo, a questão do melhoramento do solo, né, para que eu não possa, por exemplo, ter que desmatar uma outra área para poder continuar produzindo. Eu consigo sempre fazer a biorreversão do solo, tá? E a preservação da flora, né? Menos CO2 deixará de ser lançado para a atmosfera. Por quê? Porque se eu vou desmatar menos, eu vou lançar menos CO2. Boa parte do CO2, do gás carbônico e tudo, pessoal, para quem não sabe, a sua maior produção ou liberação para a atmosfera vem do desmatamento. A queimada, ela produz, mas a retirada de uma árvore, a liberação do CO2 é bem maior, tá bom? Porque o CO2 ele é absorvido pela vegetação e ele é armazenado no subsolo. Então, quando você retira uma vegetação, esse CO2 ele é liberado também pela retirada dessa árvore, pelo desmatamento dela e assim por diante. Preservando as matas, haverá preservação da biodiversidade como um todo, espécies, animais e vegetais. Então, se eu vou desmatar menos, eu vou conseguir preservar mais, né? E as plantas transgênicas necessitam de menos água e, consequentemente, reduz o uso de água na irrigação, havendo economia de água. Então, é uma aposta, né? Vamos dizer assim, que a biotecnologia traz para se ter uma produção em larga escala mais sustentável, tá bom? Então é uma parte bem interessante, ó. Sustentabilidade, ó. Estima-se que a cada R$ 1 investido em biotecnologia resulta em ganho de R$ 2,61 em retorno na produção de milho, um ganho de R$ 150 no retorno da produção de soja e um ganho de 3,59 centavos em retorno da produção de algodão. Tá? Quando se investe em tecnologia, nós temos esse retorno aí, principalmente na soja, porque na soja é maior, porque a soja hoje é o que mais degrada a natureza. Tá? Eu vou deixar isso aqui postado lá no Senec Digital para vocês terem acesso depois. Então, isso é um pouco do que está acontecendo hoje com a agricultura moderna. A questão da biotecnologia, que é muito presente, não só na agricultura, como na medicina e assim por diante. Tá? E o que é a agricultura moderna? Né? O que é que o livro de vocês falam? A agricultura moderna é aquela que há elevados investimentos de capital e de tecnologias modernas, como sementes transgênicas, fertilizantes, químicos, agrotóxicos, irrigação mecânica e maquinário para o manejo da lavoura. É aquela agricultura que tem a presença maciça, né? Aquela presença 100% da tecnologia, dos transgênicos, né? E agora da biotecnologia para poder diminuir algumas situações que prejudicam muito a natureza. Tá? Esse sistema agrícola ganhou força no Brasil a partir da década de 50. Vocês lembram por quê? A partir da década de 50, porque nós temos aí a Revolução Verde. E qual é a identidade da Revolução Verde? É justamente a introdução dessas ferramentas aí. Fertilizantes, maquinários, tecnologias, transgênicos, né? O melhoramento das coisas. Então, a partir da década de 50, a agricultura moderna ganhou força, principalmente no Brasil, também no mundo, né? Então, as tradicionais fazendas que produziam produtos agropecuários para exportação se modernizaram, dispensaram a maior parte dos trabalhadores que viviam em suas áreas, como os colonos. No entanto, algumas permanecem prestando serviço temporário nas propriedades rurais e passaram a ser denominadas de boias frias. Então, aqui você também tem a consequência do êxodo rural, das pessoas que perderam seus empregos por conta da introdução das máquinas e tiveram que ir embora para as cidades, e também o cenário dos boias frias. Quem são os boias frias? São aquelas pessoas que trabalham num período temporário. Por que o nome boia fria? Né? Porque surgiu pelo fato de que eles vão para a lavoura trabalhar e eles levam a alimentação dentro de a boia, né? Eles chamam de boia. Leva a boia dentro de uma marmita. Só que por eles trabalharem o dia todo e a alimentação já vai pronta desde manhã, eles vão almoçar na hora do almoço, a boia que eles levaram fica fria, né? Por isso é chamado de boia fria. São aquelas pessoas que já saem de manhãzinha cedo de casa já com a boia pronta, só que eles vão comer só lá para meio-dia e a boia já vai estar fria.
por isso chamado de boia fria, tá? Então são aquelas pessoas que trabalham por um período, trabalham no corte de cana, trabalham nas colheitas, pessoas que saem daqui, passam 3, 4 meses, 6 meses fora, depois retornam, e assim por diante, tá? E essa produção, essa inovação, ela está ganhando fronteiras dentro do Brasil, tá? E coloca aqui no livro de vocês, ó, que a expansão das fronteiras agrícolas brasileiras rumo ao centro-oeste e posteriormente rumo à região norte do país, ou seja, a agricultura que até então se desenvolvia nas regiões sul do Brasil, né, expandiu para a região norte e nordeste do país, tá? Assim alterando, né, toda a paisagem geográfica do nosso país. Tem um nome que eu vou até colocar no chat aqui de vocês, pode até pesquisar de vocês, que é chamado de Matopiba. Isso aí, ó. Matopiba. O que significa isso, professor? Matopiba significa a última fronteira agrícola do Brasil. E esse nome representa 4 estados brasileiros: o Maranhão, o Tocantins, o Piauí e a Bahia. Tá? A Matopiba hoje é a última fronteira do agronegócio brasileiro. Por exemplo, a soja ela já está em todo o território do sul do Maranhão e também aqui na região depois de Chapadinha. Tá? Então, boa parte do território maranhense, território piauense, de Tocantins e de Salvador, na região... Salvador não, na Bahia como um todo, né, já tem a presença da soja, já tem a presença do milho, já tem a presença de outros produtos aí para exportação, né, para a economia do Brasil. Tá? Então, a última fronteira agrícola do Brasil é a Matopiba, que é a unificação de 4 estados brasileiros que estão aí recebendo essa grande produção da monocultura, a produção de um só produto. É uma pessoa que tem uma grande terra que produz só um produto, tipo é um grande produtor de soja, é um grande produtor de cana-de-açúcar, é um grande produtor de milho, é um grande produtor de vitamina C, que é a produção de laranja, né? Então, é um grande produtor de café e assim por diante. É os grandes monocultores do Brasil, tá? Os grandes agricultores, né? Os grandes latifundiários que existem no território brasileiro, tá? Então, a agricultura moderna, ela tem essas características, ó. A abertura de grandes áreas de produção agropecuária aliada ao uso da tecnologia tornaram o Brasil um dos maiores produtores agrícolas do mundo. Hoje o Brasil, ele disputa ali com os Estados Unidos, ele disputa com alguns países europeus, mas o Brasil ele é considerado um dos maiores produtores mundiais, né, de produtos agropecuários, tá? Só para vocês terem uma ideia, ó. O Brasil é um dos maiores produtores do mundo, né? A monocultura, quais são as principais exportações? A soja, o milho, o algodão, a laranja, o café, a cana-de-açúcar. São praticamente os produtos mais exportados pelo Brasil, né, para atender outros países, principalmente Estados Unidos e alguns países europeus, tá? A produção de insumos agrícolas e a produção de agrícolas, né, essa produção agrícola no Brasil fez com que fortalecesse, né, melhor a infraestrutura, a criação de usinas, a criação de indústrias, né, de agroindústrias, e fez com que o Brasil também evoluísse nessa questão, tá? Tivesse, né, um melhor desempenho econômico nessa parte. Mas automaticamente também trouxe grandes problemas ambientais, como desmatamento, como para implantação de pastos para gado, a contaminação dos mananciais hídricos, que são as águas subterrâneas também, pelo uso dos agrotóxicos, dos fertilizantes químicos, né? A saturação do solo, produz e não repõe nada, e o solo chega uma hora que ele satura, que ele não presta para nada, tá? E aí vem o surgimento das erosões, a abertura de vossorocas, que são enormes buracos que, infelizmente, prejudica a natureza e a produção futura, e a destruição dos ecossistemas, né? Os biomas que são destruídos, que vão se acabando por conta da expansão do agronegócio. Então, quando a gente estuda esse cenário da agricultura, do agronegócio brasileiro, nós temos também um grande problema aí que é relacionado ao meio ambiente, tá certo? E aqui, para a gente poder caminhar, né, para o final da disciplina, vamos colocar assim, a gente vai entender um pouco, né, da importância de cada produção brasileira, tá? Cada produção. Primeiro a soja, por exemplo. A soja, ela é
considerada, vamos dizer assim, um dos produtos mais importantes da economia brasileira, porque ela gera uma riqueza muito grande para o nosso país, tá? E essa riqueza ela é importante porque, de certa forma, equilibra, né, a balança comercial do nosso país, porque gera riquezas. Só que o problema é porque essa geração de riqueza ela está de forma desenfreada, produzindo vários problemas ambientais. E isso hoje é uma consequência, né, para a questão dos sistemas que existe hoje dentro do nosso território. Mas, enfim, como é que funciona a soja, né, no nosso Brasil? Veja bem, a soja ela foi introduzida, ela foi trazida para o Brasil, na verdade, pelos imigrantes japoneses, e onde eles se instalaram no início do século XX na região sul do Brasil, na região do Rio Grande do Sul. Até porque a soja, pessoal, ela só se adapta, ou melhor, ela só se adaptava em regiões mais frias e de solos menos ácidos. Porque as regiões centrais e norte e nordeste do Brasil têm regiões de altas temperaturas e solos ácidos. Então a soja não conseguia se adaptar nesses lugares. Então ela foi juntamente com os japoneses que trouxeram ela para a região sul do Brasil, na região do Rio Grande do Sul. Então a partir de 1914, a chamada região Santa Rosa, né, iniciou ali as primeiras produções da soja. Foi só em 1924 que a produção ganhou escala comercial, tá? Escala comercial, tipo para exportação, para comercialização no restante do país. É recente, é um produto bem recente. Só que o que acontece? Na década de 70, né, com o crescimento da demanda pelo produto no mercado mundial, o governo brasileiro passou a incentivar a produção de soja pelo país. Só que o que acontece? A soja ela não se adaptava perfeitamente nessas regiões mais quentes. Então ela passou por um sul e hoje ela está onde? Por todo o país. Com algumas exceções de alguns estados do Nordeste, praticamente toda a região norte que não teve a introdução da soja, e alguns países da região sudeste ali, como Espírito Santo, Rio de Janeiro, né, e assim por diante. O que acontece? A região norte ela não entrou por conta de ser uma região de intensas manifestações ambientais, então a soja ela não consegue entrar lá. E o Nordeste nós temos aí, ó, Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, a última fronteira agrícola, né, chamada de Matopimba, tá bom? E a soja ela saiu do Rio Grande do Sul e conseguiu até o estado do Maranhão. Só que para ela poder conseguir chegar até o Maranhão, ela foi melhorada geneticamente para suportar solos ácidos e altas temperaturas. Então, por conta da biotecnologia, ela conseguiu ter esse melhoramento e hoje nós temos uma soja praticamente por todo o território brasileiro. Quase 90% do território brasileiro produz soja, tá certo? Então, ela tem aí seu grau de importância dentro dessa realidade e o Brasil é considerado o maior exportador de soja do mundo. Veja bem, o Brasil é considerado o maior exportador de soja, ele não é o maior produtor. O maior produtor hoje é os Estados Unidos, mas quem mais exporta soja no mundo é o Brasil, tá bom? O único problema do Brasil, pessoal, é porque o Brasil ele perde muita soja no transporte dela pelas rodovias brasileiras. Muita soja é desperdiçada nas rodovias, por conta da infraestrutura das rodovias que é precária, tá bom? Olha o café, na página 18. O café é histórico, né? Um dos produtos históricos implantado no século XVIII no Brasil e começou pela região norte do Brasil. Principalmente aonde? Na região de Belém, mas depois ele foi instalado na região do Maranhão e da Bahia, tá? Então os três primeiros estados que produziram café no Brasil foi Belém, tá? No Pará, na cidade de Belém, no estado do Pará, aí no Maranhão e na Bahia, Salvador, o próprio Maranhão também, na nossa região, Pedreira já teve uma grande produção de café aqui pelo antigo Café Mamoré, que ficava ali depois da Santinha. Então o café ele já foi muito produzido. Depois, ali por volta do século XIX, é que o café foi para a região, né, em 1830, que o café foi para a região do Vale do Paraíba, que fica entre Rio de Janeiro e São Paulo. Mas por que, professor, que o café foi para aquela região? O que tinha de diferente naquela região? Ali se encontrava, pessoal,
mão de obra assalariada, tá? Para poder melhorar a produção do café. Tinha imigrantes japoneses, espanhóis, italianos, portugueses, alemães, que poderiam contribuir na produção, né? E também a presença de solos roxos ou terras roxas. Que terra é essa? É uma terra bem nutritiva e que favorecia a produção do café. As terras roxas foi ela que, de certa forma, facilitou a migração do café, que saiu da região de Belém, do Pará, né? E de Maranhão e Bahia, para a região do Vale do Paraíba, entre Rio de Janeiro e São Paulo, que foi a maior produção de café do Brasil, foi nessa região de São Paulo ao Rio de Janeiro, por conta das terras que eram muito férteis, tá? E hoje o Brasil ele ainda exporta café para o mundo, principalmente para as regiões do Reino da Europa, Estados Unidos e Japão. São os maiores consumidores do café pelo Brasil. E os estados que mais produzem o café, ó, é a região sudeste aqui, ó, como vocês estão vendo. Uma parte de Minas Gerais, uma parte de Minas Gerais, até a região do Paraná. Do Paraná até a região da Bahia, vamos colocar assim, né, tem a produção de café. Mas a maior produção de café hoje se encontra na região sudeste do país. E os dois principais cafés que são produzidos no Brasil, nós temos o Arábica e o Conilon, que também pode ser conhecido como Robusta, tá? Então, se perguntar quais são os dois tipos de café que existem no Brasil, nós temos o Arábica e o Conilon, tá? São os dois cafés mais produzidos no Brasil. Só que o que é mais produzido, o café que realmente nós consumimos é o café Arábica. Ele é o café mais produzido no Brasil hoje, o Arábica, tá? O café Maratá, só para vocês terem uma ideia, pessoal, o café Maratá ele vem do Paraná, só para vocês terem uma ideia. O café ele vem já no ponto do Paraná, aí ele entra aqui no Café Mamoré, aí ele chega aqui na fábrica, que ainda existe ainda, onde ele é apenas processado, mas o café ele vem da região do Paraná. Aí ele chega aqui, onde ele é torrado, triturado e vira o pó, embalado e depois é comercializado. Mas o café em si, o café Arábica, ele é produzido na região do Paraná, aí ele vem para cá, aí aqui ele é torrado, processado e embalado para depois ser comercializado. É bem interessante. No dia que a gente tiver a oportunidade, que as coisas voltarem à normalidade, a gente pode fazer uma visita lá, para vocês conhecerem o processo todinho da produção de café, que é bem interessante, tá bom? E foi um dos produtos históricos do Brasil, né? Que surgiram e formou várias cidades, assim por diante. O outro é o milho, muito produzido no Brasil. O milho é um produto originário da América e já era cultivado, né, pelas antigas civilizações pré-colombianas, os astecas, os maias, os próprios incas também, os arábias, né, e assim por diante. Pelas civilizações antigas, ele já foi muito produzido, tá? Professor, Então, oi, eu se não me engano, os incas eles viam o milho como um presente dos deuses. Sim, exatamente. Porque assim, era um alimento, né? E era um alimento muito valorizado até hoje. É hoje um alimento muito poderoso, tá? E naquele tempo, quem conseguia cultivá-lo, né, tinha essa benfeitoria, né, vamos dizer assim, né, que recebeu os presentes dos deuses por ter esse alimento, um alimento muito sagrado. E assim como os demais, né? Mas o milho ele foi muito poderoso. Por que o milho era poderoso? Porque é um tipo de produto que dá para se fazer óleo, dá para se fazer manteiga, salgadinhos, né, que as pessoas comem, ração para animal. Então, ele é um produto que produz vários subprodutos. Então, muitos produtos dependem do milho, né, para poder existir, tá? E no Brasil, a maior produção de milho hoje, né, ela é bem diversificada pelo território, tá? Interessante é que quem produz soja, né, associa a soja e o algodão, né, mas também ao cultivo do milho. O milho ele é muito produzido pela agricultura familiar, tá? Ele não é um produto assim muito do agronegócio, apesar que ele também faz parte, claro. Mas a agricultura familiar também tem uma grande participação nessa produção, tá? Outro produto é a laranja. A laranja, pessoal, o Brasil, né, o Brasil em si, é um dos maiores produtores de vitamina C do mundo.
Só para vocês terem uma ideia, tá? Aqui nós temos uma ideia. A laranja é originária do sul da Ásia e foi levada pelos árabes para a Península Ibérica, né? E depois dali, os portugueses fizeram à frente, trazendo ela para o Brasil. Então, o Brasil é destaque, né, em sua produção. Até 1960, a produção nacional destinava-se apenas ao mercado interno. Porém, nessa mesma década, o Brasil iniciou sua exportação para a Flórida, Estados Unidos, que é o maior comprador de vitamina C do Brasil, é os Estados Unidos, tá? Para compensar uma grande perda na produção deste país. Um dos países que mais consome vitamina C, que mais compra, é os Estados Unidos, que mais compra do Brasil. Então, hoje o Brasil é, de longe, o maior produtor e exportador de suco de laranja do mundo. É o maior produtor e exportador do mundo, tá? 61% de todo o suco de laranja produzido no mundo é brasileiro. Tá bom? Só para vocês terem uma ideia. A safra de 2017 a 2018 é estimada em 365 milhões de caixas de suco. Milhões de caixas de suco. Que serão exportadas principalmente para os Estados Unidos e União Europeia. Tá? Concentra principalmente no estado de São Paulo e Minas Gerais. São os dois estados que mais produzem vitamina C. Tá bom? Aí tem até uma imagem bem legal aí, ó. A citricultura, né? Que é o nome dado para a produção de laranja. Citricultura, né? Ó, o Brasil, 34% da produção mundial de laranja é do Brasil, 57% da produção mundial de suco é do Brasil, 79% da exportação desse produto é do Brasil. A cada a cada 5 copos de suco de laranja consumido no mundo, 3 é consumido no Brasil. Só para vocês terem uma ideia da participação brasileira e da importância da produção de laranja nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Tá? Só para vocês terem uma ideia como é tão importante. Aí nós temos aqui a cana-de-açúcar, que é o principal produto histórico, né? Vamos colocar assim, o primeiro produto implantado no Brasil. Depois do gado, vamos colocar assim, nós temos a cana-de-açúcar, que essa daqui realmente ela faz parte da história brasileira, né? Histórias belíssimas, como também histórias, vamos dizer assim, cruéis, que é o período da escravidão e assim por diante. Então, o material didático, né, a produção da cana-de-açúcar no Brasil teve início, né, praticamente na Zona da Mata, porque foi onde começou o período de ocupação do território brasileiro. A Zona da Mata é a zona aqui do litoral nordestino, que você pega de Salvador até a região do Ceará, né, basicamente ali, Rio Grande do Norte, na verdade, Rio Grande do Norte até o sul do Salvador, o sul da Bahia, você tem a Zona da Mata. Então, essa área foi as primeiras áreas ocupadas pelos antigos portugueses e que, consequentemente, trouxeram também a cana-de-açúcar, até porque a produção de açúcar, a produção da cachaça era muito importante, né, nesse período. Tá? Então, para a formação do espaço geográfico brasileiro, ela foi praticamente um dos produtos mais importantes nesse cenário. Ainda hoje, né, a cana-de-açúcar ela é produzida, né? E o açúcar, só para vocês terem uma ideia, o Brasil se destaca como o maior produtor e exportador mundial também de açúcar. Tá? Além da laranja, nós temos açúcar também, e o Brasil ele é muito produtivo nessa área. E quem mais consome o açúcar brasileiro, nós temos a Rússia, a União Europeia, o Oriente Médio e os países norte da África. São os maiores consumidores de açúcar, né? Fora a população brasileira. Mas uma coisa que desperta muito quando a gente fala sobre cana-de-açúcar no Brasil é a questão de um programa que surgiu na década de 70, chamado de Proálcool, tá? E qual foi o motivo da criação desse programa, que foi ali por volta de um governo chamado Juscelino Kubitschek, que surgiu o programa Proálcool? E por quais motivos? No período da década de 70, o mundo ele passou, né, por uma crise internacional de combustíveis. No caso, a famosa crise do petróleo. E aí o Brasil tinha uma produção de cana muito grande. Então a cana ela era possível, a partir dela, fazer o álcool. Tá? Então surgiu aí a produção de álcool. E o Brasil, por ter uma grande produção de cana-de-açúcar, ele investiu praticamente quase toda a sua produção no investimento de produção de álcool. Aí foi conhecido como Programa Nacional do Álcool, Proálcool, criado na década de 70, com o objetivo, esse programa visava incentivar a produção e o consumo de etanol nos países utilizados por isso, né?
subsidiados, no caso, países que utilizavam mais combustíveis fósseis, que era a gasolina. Então, com o Proálcool, a produção da cana-de-açúcar no estado de São Paulo foi aumentada substancialmente, passando a liderar a produção nacional. Então, o cultivo de cana-de-açúcar no Brasil se expandiu por áreas do Cerrado, que hoje, né, se concentra aqui a nossa história. A história da região nordestina também, da região central, principalmente região de Mato Grosso do Sul, Goiás, que também faz parte da região do Cerrado, que recebeu uma grande produção de cana-de-açúcar. O Brasil é o maior produtor mundial de álcool derivado da cana-de-açúcar e o segundo maior produtor e exportador de etanol do mundo. Porque os Estados Unidos, ele produz o álcool a partir do milho, tá? E também da cana-de-açúcar. Mas os Estados Unidos, hoje, é o maior produtor de etanol do mundo e ele produz a base do milho. É até uma discussão, porque, assim, o milho, pessoal, comparado à cana, é um alimento muito importante na base alimentar da sociedade. Então, os Estados Unidos poderiam diminuir a produção de etanol por conta do uso do milho, né? Mas é algo que eles não querem. Então, é uma discussão constante em relação a isso daí, tá? Então, o Proálcool surgiu por conta de uma crise dos combustíveis. Então, quando se fala na década de 70 em cana-de-açúcar, nós temos aí o surgimento do Proálcool, que é bem interessante, né, discutirmos sobre isso daí, tá? Então, aqui, para a gente fechar, nós temos a pecuária no Brasil, né? A pecuária que é muito importante dentro do processo do cenário brasileiro, porque coloca o Brasil como um dos maiores produtores de carne bovina do mundo, tá? Carne bovina do mundo. O Brasil hoje tem uma importância muito grande. Olha só, a pecuária consiste na criação de animais para obtenção de alimento. Carne, ovos, leite, mel. Tudo isso entra na pecuária, pessoal. A carne vem do gado, ovo, né, das galinhas, o leite, né, também da produção leiteira do gado, o mel, da apicultura, que é o cultivo de abelhas. Isso também entra na ideia da pecuária. Ou matéria-prima, né, como couro, lã, seda, né, essas coisas que são os derivados, principalmente do gado, né, que é utilizado muito. Então, a pecuária, a gente imagina a pecuária só a criação de gado. Então, não é só a criação de gado. A pecuária, ela consiste, né, numa vasta produção, tipo de bovinos, caprinos, que são cabras, bodes, né, por exemplo, e vai, muares, ovinos, de ovelhas, né, aves, abelhas, bicho da seda, que é um bichinho que produz uma lã para a produção de tecido, coelhos, né, peixes, e aí por diante. Então, todos aqueles animais de 2 ou 4 pernas, se é doente de 3 pernas, entra na categoria da pecuária. Principalmente a abelha também, que é o Brasil, só para vocês terem uma ideia, o Brasil é um dos maiores produtores de mel do mundo, viu? Deixa bem registrado aí que o Brasil é um dos maiores produtores de mel do mundo. Tem uma participação muito grande nisso daí. Então, nele se destaca a criação de bovinos, suínos, né, equinos e aves, tá? Então, são produtos aí muito importantes. Na página 21, ó, você tem a realidade que o Brasil se encontra, ó. Brasil, ó, produção bovina, só para vocês terem uma ideia, o Brasil ele só perde mesmo para os Estados Unidos. Boa parte da produção, pessoal, o Brasil ele só perde para os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um dos maiores produtores mundiais do agronegócio, seja na pecuária, seja na agricultura. Tá? Mas quando vamos para os suínos, carne de porco, ó, China vai lá para cima. Tá? A China é uma pancada nisso daí. Quando a gente vai para aves, é algo bem equilibrado entre Estados Unidos e China, e Brasil, né, União Europeia. Então, na aves são bem equilibrados, tá bom? Ó, o Brasil possui o maior rebanho bovino comercial do mundo. O maior rebanho bovino, ó, 205 milhões de cabeças de gado. O rebanho indiano supera em números, né? No entanto, o rebanho comercial do Brasil é maior. Como assim, professor? Porque assim, o rebanho indiano, ele tem mais cabeça de gado. Ele tem mais cabeça de gado, tá? Mas é para um consumo local. Quando a gente fala em rebanho comercial, é carne para exportação, venda para a indústria, essas coisas. O Brasil, ele acaba sendo o maior produtor nisso daí. Os Estados Unidos superam o Brasil em abate bovinos, ó. Mas o Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo. Os Estados Unidos, ele tem o maior abate, ele é o que mais
mata gado. Já o Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo. Quem mais compra carne bovina do Brasil é o Oriente Médio, só para ter uma ideia. E assim outros países que existem pelo mundo. Tá? A pecuária bovina de corte no Brasil, que ocorre em geral em grande propriedade, é muito superior em números, né, à pecuária de leite. Então, a pecuária brasileira ela é mais voltada para a pecuária de corte. A pecuária leiteira, né, ela é menor, ela é mais reduzida. Geralmente a pecuária leiteira ela é muito voltada para a agricultura familiar, é muito praticada por eles, tá? Já a de corte não, é voltada para o agronegócio, tá bom? Um dos problemas, né, que são enfrentados pelo Brasil, pessoal, é a questão da subordinação da agroindústria. Isso aqui é uma parte bem interessante. Olha só, bem no livro de vocês, ó. A pecuária de corte tem uma abrangência maior. Desculpa, ó. Um dos problemas enfrentados pelos pecuaristas no Brasil é a subordinação do agronegócio. Sabe o que significa isso? Boa parte do agronegócio, da carne, eu sou um grande pecuarista. Só que minha carne ela é vendida para indústrias, tá bom? E essa indústria, ela é que vai decidir o preço da carne. Aí é um problema. Porque eu sou pecuarista, eu não posso, muitas das vezes, decidir o preço do quilo da carne. Quem decide, muitas das vezes, é a própria indústria. Então, a gente fica submisso, o produtor pecuarista, ele fica submisso aos preços da indústria. E que ela compra uma carne barata e vende por um valor absurdo dentro dos seus supermercados, dentro dessas realidades. É tanto que você vai numa açougue, por exemplo, a carne é um pouco mais barata do que no supermercado. Ou, às vezes, o supermercado acaba deixando o preço mais barato do que o açougue, né? Então fica essa concorrência, não há um equilíbrio nisso daí. E os pequenos produtores, os açougueiros, acabam sendo prejudicados também quando chega um grande supermercado na cidade. Por exemplo, Mateus. O Mateus prejudicou alguns açougueiros na cidade, colocando uma carne mais barata, né? E isso é um problema, tá? Então existe aí uma falta de equilíbrio, né, do valor da carne, que às vezes fica alto demais, fica baixo demais, e aí vai. Então, o preço pago ao produtor, que na falta de outro comprador, acaba se submetendo às regras injustas, recebendo um valor baixo pelo seu produto. Então, devido à falta de compradores de carne, sobra a indústria, ela coloca um preço lá embaixo e o cara tem que vender a carne porque a carne estraga, né? Ele acaba vendendo. Nesse mapa aí ao lado, ó, você tem basicamente a produção e a localização dos principais produtos da pecuária no Brasil. Ó. No Maranhão, ó, nós temos uma grande produção de gado, né? Mas na verdade nós temos uma grande produção de muares e de suínos, tá? Vocês podem... Professor, o que são muares? Muares é algo bem interessante. Os muares, pessoal, são mula, tá? Nós temos uma grande produção de mula, que a mula é um mamífero, não é? Chamado de mamífero híbrido, originado do cruzamento de um cavalo, né, com uma égua, vamos colocar assim. Eles são muito utilizados mesmo, nos trabalhos, nas atividades agrícolas. A mula ela é muito cara. Ela é comercializada, né, em grandiosos eventos, tá? Porque é um animal muito bem preparado para fazer o manejo do gado, né, para fazer atividades do campo, tá? Então nós temos aí também a produção de muares, que são mulas, tá? Então o Brasil ele tem uma grande produção de mulas, tá bom? E assim vai. Então, meus amigos, na página 22, fechando o assunto, nós temos aí 4 observações. O Brasil também ele é um grande produtor de búfalos, tá? O búfalo ele é muito utilizado para a questão da venda do leite e da sua carne. Carne de búfalo é muito cara, tá? E o Brasil, principalmente na região da Ilha de Marajó, que fica na região norte, que pertence à região do Pará, a Ilha de Marajó hoje é o lugar que tem a maior produção de bubalinos do Brasil. Bubalinos, búfalos. Hoje o Brasil tem cerca de 1,2 milhões de cabeças de búfalos que são cultivadas dentro do nosso território. O Maranhão ele também tem uma grande participação. A Baixada Maranhense tem uma grande criação de búfalos. Quem vai para São Luís, por exemplo, quando a gente vai se aproximando de São Luís,
do lado esquerdo tem várias terras que tem vários gados que o búfalo ele é preto e ele tem um chifre enrolado para frente. Aqui na região próxima a São Luís tem uma criação muito grande de búfalo também, você acaba vendo. E o búfalo ele é criado em áreas alagadas, porque o búfalo ele tem costume de ficar em áreas e nadando, em áreas com água. Por isso que é muito utilizado na região da Ilha de Marajó, na Baixada Maranhense, que são lugares alagados. Tá? Outra produção muito interessante no Brasil é os suínos, ó, que é considerado o segundo maior criador de suínos do mundo. Tá? O Brasil ó, ele tem uma criação de 15 milhões de cabeças de caprinos. São cabras, né? Que principalmente na região Nordeste e na região Sul. Tá? A região Sul, nas regiões da Campanhas Gaúcha, e o Nordeste, na região do Sertão, são os dois lugares que mais criam caprinos. Tá? E outra também grande produção é de frango. O Brasil ele é o maior produtor mundial e o maior exportador de frango no mundo. Tá? Então o Brasil ele tem essa diversidade aí muito grande. Tá bom, pessoal? Então, para você ver, tem um gráfico aí embaixo, ó, que é um gráfico de exportação. O Brasil tem a maior exportação de frango, a segunda maior de bovino e a terceira maior de suínos, né, em relação ao seu território para o mundo. Tá? Então, isso aqui é um pouco, né, da nossa realidade, né, em relação aí ao cenário mundial. Aí, pessoal, tem uma atividade aí no livro para vocês resolverem, exercício de sala. Resolvam essa atividade, porque na próxima aula nós vamos tratar dessas resoluções. Como eu tinha falado para vocês, eu vou gravar um vídeo trazendo as resoluções das questões, tá? Porque na próxima aula eu quero trabalhar sobre a importância da atividade industrial no Brasil, que é na página 29, tá? Aí eu vou gravar um vídeo com as resoluções das questões para vocês. Tranquilo? Perguntas? Vou encerrar aqui.